galera, tudo bem? Como estão todos? Espero que bem. Vamos falar mais um pouquinho sobre sociologia aqui, um conceito de Durkheim. Mais um conceito importante de Durkheim, na verdade, dois conceitos de Durkheim, tá? Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Vamos lá. Só recapitulando aqui, as ciências sociais, elas surgiram no momento de grande transformação na Europa, certo? Que grande transformação? Término do sistema feudal, início do sistema capitalista. Então, os pensadores que vão fundar esse tipo de conhecimento, que é analisar a sociedade com um olhar científico, né? E para isso tem que ter uma teoria, e para isso tem que ter regras metodológicas, tudo isso. Eles vão pensar a sociedade, o que é o objeto de estudo dessa sociedade, né? E vão criar conceitos. Então, eu já falei aqui sobre fato social, fiz até 2 videozinhos sobre fato social, é sempre bom ter isso em mente, né? Já falei aqui para vocês que Durkheim é um pensador conservador, ou seja, o conservador, ele analisa, mas acredita que o que ele está vendo deve ser continuado, conservado, né? Então, o conservador, ele é o contrário do revolucionário. Marx era um revolucionário, porque ele queria, ao analisar a sociedade, ele observou, ele foi um grande crítico, né? E aí, as críticas que ele fazia, ele propunha uma mudança, uma revolução daquilo ali, certo? A gente ainda vai falar mais sobre Marx, mas agora é Durkheim novamente. E aí, os temas que a gente vai abordar agora, os conceitos de Durkheim agora são solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O que ele observa? Que quando a gente tem as sociedades antes dessa grande mudança das indústrias, sociedade antes da Revolução Industrial, era uma sociedade em que os laços sociais eles eram mais arraigados, mais fortes, né? Antes do sistema capitalista, ok? Então, as instituições, família, igreja, isso fazia com que os grupos sociais, as relações sociais fossem mais próximas, tá? Então, esses agrupamentos, eles eram mais fortes. Então, isso é o que ele chama de solidariedade mecânica. Com o surgimento das indústrias, com a grande transformação, sistema capitalista, revolução pós-industrial, os seres humanos começam a ter uma interdependência. Por que ocorre uma interdependência? Essa transformação do sistema capitalista, esse surgimento do sistema capitalista, ele trouxe uma nova divisão social do trabalho, certo? Então, o surgimento das fábricas, e aí ele trouxe uma especialização. A especialização das áreas surge nesse novo formato do capitalismo, né? E a especialização das áreas, ela gera uma interdependência entre as áreas. Mas olha só que interessante, ao mesmo tempo que gera uma interdependência, né, gera também uma autonomia diferente de quando a gente pensava a sociedade antes dessa Revolução Industrial. Então, esses laços que eram muito fortalecidos nas sociedades pré-industriais, eles passam a ser mais frouxos, ficam mais frouxos na sociedade capitalista pós-industrial. Então, qual é a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica? Quando você lê em algum texto sobre Durkheim, ou que não apareça Durkheim, mas que apareça solidariedade mecânica, é um texto que está falando sobre um determinado momento histórico. Qual momento histórico? Antes, não é isso? Antes Revolução Industrial, antes início dessa nova divisão social do trabalho. Quando aparecer num texto solidariedade orgânica, e o que significa mecânica? Desculpa, solidariedade mecânica. As relações sociais são mais fortes, tá? Essa sensação de grupo, de pertencimento, ela é muito mais condensada na sociedade pré-industrial. Aí o que ocorreu? Ocorreram as grandes revoluções, né?
que transformaram essa sociedade pré-industrial numa sociedade industrial. E aí isso continua. Pós-industrial, a gente tem um outro tipo de sociabilidade, que é essa solidariedade orgânica. Então, se aparecer num texto de Durkheim lá, solidariedade orgânica, não precisa aparecer o contexto histórico. Já está intrínseco, já está inserido pelo próprio conceito que solidariedade orgânica trata de sociedades capitalistas. Por quê? Porque elas trouxeram uma nova divisão social do trabalho, e essa nova divisão social do trabalho, apesar de ter trazido uma interdependência pela especialização dos trabalhos, das novas formas de trabalho, ela trouxe também uma autonomia do indivíduo. Então, essas relações que antes dessa revolução industrial ela era fortalecida, na solidariedade orgânica, na sociedade capitalista, ela fica mais frouxa, tá? Então, esses são conceitos importantes da sociologia, da teoria sociológica de Durkheim, ok? Eu vou falar mais sobre isso. Eu ainda tenho o intuito de fazer vídeos em que eu não apareço, só aparece slides para você ter essas determinações, essas explicações por escrito, tá? Numa telinha e tal. Eu ainda não tenho muito domínio aqui da gravação dos vídeos, até me desculpe pelos vídeos que tem muito barulho, porque eu gravo em casa e a rua é muito barulhenta, não tenho estúdio para gravar. Mas o objetivo principal aqui é passar essas informações para vocês, tá? Então, eu ainda vou fazer alguns vídeos em que eu vou, como ainda não consegui subir o vídeo direto do slide, eu tenho que gravar o slide, e aí eu vou falando, tá bom? Mas, recapitulando aqui, conceito importante de Durkheim, apareceu em algum texto de sociologia, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, estamos falando de Émile Durkheim. Solidariedade mecânica, qual é o contexto histórico, o que ele está querendo dizer com isso, o que está sendo dito ali, é um momento da sociedade antes do sistema capitalista. E o que significa isso em termos de sociabilidade? Ela era mais forte. As pessoas se relacionavam, as instituições eram mais fortalecidas, tá? Família, escola, igreja, ok. Se aparecer lá solidariedade orgânica, o que a gente está falando? O que o texto está falando? Está falando de um momento histórico capitalista, pós-capitalista. O que aconteceu com essas relações que eram mais fortalecidas? Elas vão ficando mais frouxas, tá? Ao mesmo tempo que tem uma interdependência, porque a divisão social do trabalho trouxe uma especialização dos trabalhos, tem também uma autonomia e uma independência dos indivíduos que fez com que as relações fossem mais, as relações sociais, tá? Fossem mais dissolvidas, tá bom? Então, por agora, nesse vídeo é isso. E a gente vai falando mais sobre sociologia por aí, tá bom? Um abraço em todos. Até o próximo vídeo.